A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa, e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um ou dois itens em sequência ou de forma aleatória. Leia de forma clara e pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado a situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, pelos amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados, pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com uma prece simples, sincera e preferencialmente espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba a água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou afa@fergs.org.br. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa de Natanael. Então, nós vamos dar uns lembretezinhos. A gente começa com uma prece, né? Depois vem a leitura dos slides, por 3 pessoas já pré-determinadas. Pede-se, então, que, por gentileza, quem não estiver falando, mantenha seus microfones fechados. Após a leitura dos slides, então, tenho meus comentários, tá? E, após os meus comentários, os comentários dos participantes. Então, seja, a gente pede que, quando aquele que for fazer o seu comentário, depois da minha apresentação, que use o recurso da mãozinha dele, né? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso trabalho. Então, vamos nos interiorizar, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade
desse nosso encontro, que nós possamos, então, levar essa lição de hoje para os nossos corações, para os nossos lares, pedindo, então, a proteção dos mentores do trabalho e a licença de Jesus e do mentor espiritual da casa, iniciamos, então, o nosso evangelho de hoje. Que assim seja. Bom, vamos ao primeiro slide. Capítulo 105, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois desta palavra, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outros emissários divinos estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados, a um só tempo, para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao mesmo homem que suja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo maior senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Obrigado às pessoas que leram. Bom, nem todos. Então, Emmanuel aqui já começa a nos dar a entender que nem todos nós estamos preparados, muitas vezes, para realizar, né, certas tarefas que precisam de uma determinada responsabilidade. Né? Cada um dentro do seu tempo, cada um tem a sua, né, evolução, cada um tem a sua capacidade, né, de realizar aquilo que foi proposto. Então, nós digamos, numa empresa, tem um grupo de trabalho, e dentro daquele grupo de trabalho sempre tem aqueles que têm capacidades para realizar tarefas diferentes, uns melhores, outros precisam aprender mais. Né? Então, aí, Emmanuel, ele pega esse versículo de Lucas e nos traz um exemplo, sim, nos mostrando, né, aquela manifestação
de Jesus no Monte Tabor, sua transfiguração, onde ele leva, então, só Pedro, Tiago e João para acompanhar. Mas por que Jesus fez isso? Ele não fez isso aí porque tivesse uma predileção, tivesse um favoritismo, uma certa afeição maior por Pedro, Tiago e João. Que até, por sinal, eram os que acompanhavam ele quando ele tinha algumas tarefas mais difíceis, né, para apresentar. Então, ele leva esses três, que realmente, dentro de todos aqueles 12, talvez esses três fossem que reunissem as maiores condições para o que ia acontecer lá. Então, Jesus dosava isso aí. Ele sabia a capacidade de cada um dos seus discípulos. Todos eles tinham tarefas, mas tinham tarefas específicas dentro da sua capacidade de realização. Então, Jesus dosava. Então, aqueles conhecimentos superiores, conhecimento sobre a verdade, Jesus, então, dava aos pouquinhos para eles, que as próprias revelações espirituais eram aos poucos, né? Jesus manda Moisés primeiro para preparar terreno, para dar soltar os fundamentos da lei. Ele mesmo teve que se preparar quantos anos para vir, ele próprio. Então, tudo teve uma preparação. Desde o início, desde a promulgação das leis aqui até a vinda de Jesus. Ali estava lendo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 628, ali Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos, né? Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Então, os espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Então, talvez, pensando nessa situação, Jesus, então, levou só aqueles três, porque os outros poderiam se deslumbrar, e não era o momento ainda deles também ter essa visão que Pedro, Tiago e João tiveram. Não era o momento apropriado para eles, talvez eles não tivessem ainda bem preparados, né, para essa manifestação. Então, Jesus compreendia isso aí. Entendeu? E Pedro, até inclusive, quando eles tiveram, né, houve esse fenômeno, o Pedro se deslumbrou, porque também eles não se deram conta. Eles adormeceram. Então, o que houve nessa parte? Eles adormeceram quando eles se viram em frente a Moisés e Elias, com Jesus. Então, viram aquele esplendor de Jesus. Jesus muda as características físicas dele, claro, porque ele tem espírito. Então, aquilo para eles foi um deslumbre. Tanto é que Jesus, quando eles desceram, Jesus aí deu essa demonstração para eles de vida após a morte. Então, quando eles descem no monte, o que Jesus pede para eles? Que eles não divulgassem aquilo que eles viram lá, mas que aquilo seria divulgado para os outros em outra oportunidade, uma hora oportuna. Então, já não estavam preparados, não era o tempo deles. Nem todos aqueles poderiam ver, né, aquela transfiguração. Aí perguntamos, mas Jesus incentivou a mentira. Não, Jesus não incentivou a mentira, muito pelo contrário. Jesus preservou aqueles que poderiam se vislumbrar e comentar sobre aquele fato. Jesus
e preservou eles talvez de sarcasmos, né? Podia outras conversações, né? Que nem todos, a professora não tinham ainda o entendimento para compreender aquilo que tinha acontecido ali. Então, foi por isso, então, que Jesus levou esses três, que eles reuniam as condições para aquele momento, que os outros não tinham essas condições de ir, né? Ali diz assim, ó, ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento maior. Então, já nos coloca ali, né? Ele realmente, ele dosava. Sabia lá, olha, o Felipe podia fazer isso, o fulano podia fazer aquilo, esse aqui, né? Tem que aprender mais um pouquinho para ir mais além, não é a hora, não é o tempo dele. Aí perguntaram por que ele não levou, então, Tomé, que era um curioso, né? Para as realizações espirituais. Não levou Tomé justamente, né, porque Tomé ele era um cara que ele tinha, assim, o Tomé tinha muitas dúvidas ainda a respeito dessas manifestações. Para dizer que ele era o homem de ver para crer. Viu, Tomé? E Tomé foi um bom, grande, bom dos discípulos de Jesus, que inclusive tem um capítulo lá no Boa Nova, capítulo 16, fala só de Tomé. Então, Jesus guardou, então, para Tomé e os outros, então ele deixou de lá que não divulgueis até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. É que aquilo ali já tinha, então, a intenção dele é que já estariam mais preparados para quando ele ressuscitasse, fizesse aquela materialização, né? Que aí ele ia convencer Tomé realmente da existência da vida após a morte. E a natureza divina, a própria natureza divina, a natureza nos ensina, nos mostra que tudo tem seu tempo. Aí, ó, nós temos as estações do ano. Os frutos têm seu tempo, as flores têm seu tempo, o frio e o calor têm o seu tempo. Então, a natureza nos ensina que cada coisinha do caminho tem o seu tempo para ser realizada. Então, aquele nos traz, e Emmanuel, então, pega essa. Nos fala também, nos dá a entender que, por exemplo, imagine assim, ó, nós observamos as próprias revelações espirituais vieram gradualmente. Jesus, antes de vir, ele próprio enviou Moisés para lançar os fundamentos da lei. Aí, se Jesus viesse ao tempo de Moisés, provavelmente o evangelho não conseguiria fincar raízes no mundo, porque na época tínhamos ainda corações muito endurecidos. Jesus, quando veio até nós, ele próprio disse que ainda não estávamos aptos para determinados conhecimentos. E, sabendo disso, nos promete o Consolador, que é o Espiritismo, que mais tarde nos traria uma maior compreensão. Então, nós vemos assim, até a própria codificação teve o seu tempo. E dá um espaço, mas Kardec levou 10 anos, né, preparando essa codificação para dizer assim, então, hoje a codificação está pronta. Então, foram 10 anos. Então, tudo teve aquele seu tempo, né? Qual eu vejo um espaço, por exemplo, que teve entre um livro e outro da codificação. Então, quando veio o livro dos Espíritos, então ali, olha, né, já havia um entendimento melhorzinho, veio o livro dos Médiuns, depois veio o Evangelho, veio a Gênese, né? É assim, né? Tudo no seu tempo. Então, Emmanuel, então, pega esse conhecimento, né, do Evangelho e aplica hoje na nossa realidade espiritual, na realidade espírita.
Quando ele fala ali, o fato de ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual, né? Quantos querem, né, ter, às vezes, procuram ter informações do plano espiritual, que não é o tempo, nem deles saberem, e nem da própria humanidade ficar sabendo. Né? Então, porque eles exigem aquelas informações, né? Muitas vezes são inadequadas até para o momento, mas não se esforçam, por exemplo, para a elevação moral. Né? E para receber esses benefícios e as responsabilidades enviadas pelos espíritos superiores, acho que nós temos que ter uma mudança íntima em nós, né? Fazer uma reforma íntima, para usar a prática da caridade, né? Fazer caridade, ir além, né? Nos ligar mais à espiritualidade. Que existe ainda assim, ó. Se a gente pensar assim, ó, quantos médios, por exemplo, desejariam ter aquela mediunidade do Chico? Receber mensagem de e-mail, de Emmanuel e outros grandes espíritos, né? Mas quantos pensam que custou a Chico essa preparação toda, né? Em serviço, educação, sacrifícios que o Chico passou, altas renúncias que ele fez, lágrimas, suores, né? Principalmente a paciência e a caridade que Chico praticou, né? As indulgências. Quer dizer, quantas... alguém está disposto a passar, a atravessar essa porta que é estreita, porque muitos querem passar pela... Né? Saber o que tem atrás da porta estreita. Mas poucos querem, né, alcançar, né? Poucos se dispõem a atravessar essa porta. Então, nós temos, então, que ter esse conhecimento, e levar para nós essa reflexão que Emmanuel nos traz aqui, né? E tudo que nós vamos receber de acordo com o nosso tempo e o nosso esforço para atingir essa caminhada. Era o que eu tinha, meus amigos, para dentro da minha reflexão. Agora, então, espero a colaboração dos outros amigos. Muito obrigado. Mara, por favor, Mara. Bem colocado, Hernandes, a questão da verdade, né? A gente precisa estar preparado para compreender, senão realmente a informação vem, aquilo passa e a gente não vai a fundo, não se aprofunda, né? Não compreende a mensagem. E esse capítulo me chama a atenção sobre a mediunidade, né? Naquela frase que diz, certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios, né? Como foi colocada essa passagem de Jesus, que a gente lê assim, né, no momento da transfiguração, onde ali estão presentes aquelas entidades superiores, trazendo toda aquela luminosidade, né, conversando com Jesus. Então, imagina assistir a essa manifestação, essa materialização espiritual, não é para qualquer um, né? E a gente sabe, trabalhando com mediunidade, pelo estudo que a gente precisa fazer, um grupo mediúnico assim precisa estar unido, precisa estar em sintonia, tem que estudar para ter as certas comunicações, né? E a gente sabe que isso leva tempo, né? Precisa muito trabalho, a gente precisa ter assiduidade, estar realmente disponível, né? E ali, mais adiante, diz assim, nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além num pronto as grandes revelações, né? E às vezes o médium vai construindo, vai trabalhando, vai desenvolvendo a sua mediunidade ao longo do tempo, né? E Chico, a gente sabe que é um grande exemplo de Valdo, né? E outros médiuns
que tem, a Raul Teixeira, né? Mas quanto trabalho, quanta dedicação. Então, no final, ele fecha, né? Raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. É um trabalho constante, né? A gente que está nos trabalhos de mediunidade, assim, e não só nisso, a nossa transformação moral é que vai realmente contribuir para isso, né? Era essa a minha observação. Obrigada. Obrigado, Mário. Alda, pode falar. Bom, o Hernandes colocou assim, ó, muito bem, Hernandes, quando tu fala assim, ó, tudo ao seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E muitos de nós somos atraídos à doutrina espírita pelos fenômenos, né? O mediúnico, por falar com os espíritos, né? E quando a gente chega na doutrina espírita e vê que o grande objetivo é a reforma íntima, né? Muitos de nós, às vezes, até se decepcionam um pouco, né? Mas, assim, ó, há a frase que diz assim, ó, quando o trabalhador está pronto, né, o serviço aparece. Né? Então, assim, ó, o serviço nunca vem antes da preparação. Essa é a sequência, né? Tem que estar pronto para o serviço vir, né? Porque vocês imaginam, né, como a mediunidade, assim, né? Todos nós, ou muitos de nós, às vezes até queríamos ter uma mediunidade de evidência, né? Ver espíritos, falar com os espíritos, mas quantos de nós, né, estamos preparados para isso? O mais difícil para um médium vidente é ver a alma do encarnado, porque nem sempre se vê coisas boas, assim, né? Será que estaríamos preparados? Ou será que mais ia nos prejudicar do que nos ajudar? Tá? Então, e quando ali ele diz assim, ó, bem na última frase ali, ó, né? Prontifica-se a servir e a educar-se. O que Emmanuel dizia para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Que é o que nos exige o trabalho. Bom, de minha parte era isso, as minhas considerações. Nós ainda temos 2 minutinhos, Elisa, quer dar a tua colaboração? Sim, boa noite. Uma palavra que me chamou a atenção ali no final, quando fala da ficha pessoal, né? E acho que dá para linkar com essa questão de quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Cada um de nós desenvolve múltiplos papéis, né? E a mediunidade é uma parte deles, é uma responsabilidade, mas ela, de certa forma, está linkada com o nosso proceder, né? E com o nosso tempo também de aceitação, né? De trabalho, de renúncia, de estudo, né? De responsabilidade de se comprometer. Então, acho que tudo isso, né? Quando se fala em ficha pessoal, eu entendo que não é só a questão da mediunidade, é só aquela habilidade, mas é essa questão nossa de fazer alguma coisa, de auxiliar, né, de colocar em prática essas coisas todas que a gente recebe da doutrina espírita. Eu achei muito importante aquilo ali, então acho que a gente pode, né, pensar isso todo dia, né, o que a gente está fazendo a cada dia que vai ficar ali marcado na nossa ficha pessoal, né. Era isso. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, eu achei um livrinho antigo, sabe? Espírito e Vida. Então, sobre a mediunidade, né? Às vezes, a seara mediúnica, o capítulo. Então, olha o que ele diz. Eu acabo complementando o que a Elisa falou ali. Ó. Mediunidade não é apenas um campo experimental, com um laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. E sacrifício, e olha quantas coisas a gente tem que renunciar para realmente receber esses benefícios das orientações de plano espiritual. E mais embaixo ainda diz, ó, para que os mentores espirituais possam utilizar-te mais firmemente, faz-se necessário
conhecer a tua capacidade de serviço em favor dos semelhantes. Então, quer dizer, quanta coisa a gente tem que, né, realizar para ter esse privilégio, né, para ter essa ajuda no plano espiritual. Tem mais um minutinho, Gerson. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar. Então, meus amigos, então acho que já está chegando o nosso tempo, né? Vamos encerrar aqui. Então, eu agradeço a todos que participaram desse trabalho, a todos aqueles que leram os slides, tal, muito obrigado. Então, eu pediria para a minha amiga Joanete fazer a prece de encerramento. Boa noite, irmãos e irmãs. Então, vamos elevando ao Criador o nosso pensamento, abrindo o nosso coração, em agradecimento por tantas dádivas que recebemos, sendo a maior delas a vida e a oportunidade do trabalho. Que nós todos possamos continuar neste esforço incessante da reforma íntima, procurando seguir os ensinamentos de Jesus. E que nós possamos, em nossos lares, ou onde nós nos encontrarmos, acender a chama da esperança, da alegria, do positivismo, e sermos aqueles corações sempre prontos a uma palavra de conforto, de um sorriso. E assim, agradecendo aos mensageiros divinos, ao nosso Mestre Jesus, a direção do mentor nesse trabalho, é que nós pedimos a permissão para encerrar o mesmo, que assim seja. Convidamos a todos para nos encontrarmos novamente neste Evangelho na próxima semana. Boa noite. Boa noite.